Gravar. Vamos lá na correção, então. Do livro, né? Peraí. O livro aí na página 34. Deixa eu colocar aqui na outra câmera. Aí, e vou aumentar a telinha. Pronto. Então, nessa página 34, a gente tinha corrigido só na página 33, né? Eu acho que essa daqui é a falta 11, né? Que na aula passada a gente fez a 10. Na 11 está assim, ó, as alturas de 20 jogadoras de uma equipe de vôlei em centímetros estão indicadas. Aí tem essa tabelinha aí, né? Se você for analisar, né, são bastante números, a gente vai ter que agrupar. Então, vem aqui, ó, no próximo, né? Forme o rol. Quando ele pediu para fazer o rol, gente, o rol, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. O rol é organizar os números do menor para o maior. Então, ele pediu para formar o rol das alturas, né? Ou seja, escrever em ordem crescente ou decrescente. O ideal é a gente pôr do menor para o maior, fica mais fácil, né? Então, aqui, ó, 178, 180, 181, 185, 185 de novo, 187, 89, 91, 91 de novo, 92, 92, tem 294, 195, 196, 296, né? 97, 201, 203 e 205. Então, na verdade, esses números aqui, ó, na ordem do menor para o maior, ficou dessa maneira. Aí vem, letra B, defina 5 classes de distribuição dessa altura e a amplitude de cada classe. Aí, no caso, ele falou que de 5 em 5, né? Então, 178 mais 5, 179, 180, 101, 283. A amplitude aqui, na verdade, a gente tinha que diminuir, né? Defina 5 classes de distribuição. Vamos só confirmar se ele colocou pela regrinha. Pela regrinha que a gente aprendeu, né? Vamos ver se vai dar 5 classes aqui. A gente vai pegar o maior número, que é 205, menos o menor número, que é 178. Aqui fica 15. Aqui vai pegar emprestado, né? 15 menos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vai dar 7. 9 menos 7 vai dar 2. Então, deu 27, né? Então, a gente guarda esse valor aqui. E depois a gente vê quantos números que tem, né? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20. Tem 20 números. A gente vai tirar a raiz de 20. Raiz de 20 não tem. Raiz de 25 é 5, né? O 7 tem 1, 2, 3, 34. Foi de 6 em 6. Ele não colocou. A raiz mais próxima aqui, que a gente tem raiz de 25 e a raiz de 16. Né? A mais perto aqui nossa, no caso, é a raiz de 16, né? Que seria 4. Né? Aí o que ele falou? Para dividir os dois, né? 27 dividido por 4. Então, a gente tira a raiz do tanto de número que tem e depois divide os dois, né? 4 vezes 7, 28. 4 vezes 6, 24. Aqui, 7 menos 4, 5, 6, vai sobrar 3. Aqui está dando de 6 em 6. Vamos ver se ele colocou aqui de 6 em 6. Ó, 178. 179, 180, 181, 182, 183, 184. Usando a regra mesmo, tá, gente? Usando a regra. Foi de 6 em 6 mesmo, ó. Tá? Então, voltando à regrinha, só confirmando, é o maior número menos o menor, isso aqui chama amplitude, né? Que deu 27. Aqui ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, tem 20 números, aí a gente vai tirar a raiz de 20. Não existe a raiz de 20. A raiz de 20 é 4, alguma coisa. Então, a gente vai pegar a mais próxima, que é 4, tá? Aí, a gente vai dividir os dois, 27 dividido por 4, dá 6, alguma coisa, então a gente vai pegar de 6 em 6, tá? Aí, o primeiro número é 178, mais 6, 184. 184 mais 6, 190. 190 mais 6, 196. 196 mais 6, 202. 202 mais 6, 108, tá? Aí aqui, a amplitude aqui eu já tinha calculado antes.
do menor para o maior. Aí vem aqui, ó, construa uma tabela dessa, a tabelinha, né? Então, o mesmo número que a gente escreveu aqui, ó, a gente vai escrever aqui, né? E vai ver quantos números tem de 178 até 184. Gente, o 184 não entra, tá? É só até o 183. Então, a gente vai olhar aqui, ó, a tabelinha, ó. Esse aqui vai entrar, então é 1, esse aqui também. 2, esse aqui também. 3, esse aqui não, porque é só até 183. Então, esse aqui não entra. Então, é só 3, tá? Então, a gente põe lá 3. Depois, 184 a 190. Então, vai vir aqui, ó, 185, 1, 2, né? 3, 4. Aí aqui vai entrar? Não, né? Porque é só até o 189, 190 não entra, tá? Então, aqui deu 4. Olha lá, confirmando, 4. O próximo, 190 até 195. 190 até o 195. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, olha lá, 7. 196 a 202. Vamos olhar. Até 201, né? 1, 2, 3, 4. Então, tá lá, ó, 4. E por último, de 202 a 207, tá? Sempre o último número não entra. Então, 202, aqui. Esse e esse, né? Então, são só 2. Feito isso, aí a gente vai somar todos esses números. A gente já viu que era 20, porque a gente tirou a raiz de 20, né? Aproximadamente, mais perto era a raiz de 16, que é 4. Aí tá. Aí, feito isso, a gente vai calcular a frequência relativa. Novamente, como que a gente calcula a frequência relativa? É pegar esse número, dividir por 20 vezes 100. Tá? Então, é 3 vezes 20, 3 vezes 2 é 6. Então, é 60. 3 dividido por 20 dá 0,15 vezes 100, 15%. 4 dividido por 20 vai dar 0,2 vezes 100, 20%. Sempre é esse número dividido pelo total vezes 100. Tá? 7 dividido por 20 é 0,35. Vezes 100, 35%. 4 dividido por 20, 0,2. Mesmo valor daqui, ó. Que vezes 100, 20%. 2 dividido por 20 é 0,1. Vezes 100 vai dar 10%. Se a gente somar todos esses números aqui, ó, 100%. Tá? Então, a tabelinha ficou 3, 4, 7, 4, 2, 15, 20, 35, 20 e 10. Ah, então, assim terminou essa atividade. O gráfico, gente, eu não pedi para fazer agora, mas já vamos analisar ele aqui. Ó. Quando a gente for fazer esse tipo de gráfico, que é por grupo, a gente sempre vai fazer assim, ó. Vai ter um eixo, né, na vertical e um eixo na horizontal. Aí, ó, pela tabelinha nossa aqui, ó, começava com 178, né? Então, aqui, ó, o primeiro risquinho aqui, ó, de 1 centímetro, você escreve 178. Aqui vem o próximo número. O próximo número lá, ó, era o 178. Cadê a tabelinha? Aqui, ó. 184. Então, a gente vai colocar 184. E vai colocando todos os outros aqui, ó, pela ordem que tá lá, ó. 178, 184, 190, 196, 202, até o último aqui, ó, que é 208. Então, olha lá, vai colocar, tá vendo, ó? Todos, ó, 178, 184, 190, 196, 202 e 208. Nessa parte aqui da vertical, a gente vai colocar aí de 1 em 1, tá? Então, aqui vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até o máximo que vai na tabelinha nossa. Na nossa tabelinha aqui, ó, o máximo aqui é 7. Então, a gente vai subir até 7. 4, 5, 6, 7. Então, até 7 a gente sobe. Igual ele colocou aqui, ó. Olha lá, ó. E depois um a mais. Mas o ideal, até 7, mas se quiser pôr um a mais, só para ficar bonitinho. Feito isso, ó, é de uma classe para outra, ó. Aqui tá falando, ó, 178 a 184 vai subir 3. Então, ó,
178 até 184 vai subir 3 aqui, ó. Então, você marca aqui, ó, tudo com a régua, tá, gente? Estou fazendo assim para andar rápido. Mas é com a régua, depois vocês vão fazer, ó. Vocês vão subir assim certinho 3, ó. Pronto, ficou os 3. Depois de 184, era 190, né? Aí aqui, ó, 184 até 190 era 4. Então, aqui, ó, a gente vai subir até no 4, ó. Você pontilha aqui, ó, para ficar fácil de ver. Aí aqui, sobe reto com a régua, ó. Pronto, ó. Você tem já o segundo. Aí depois de 190, era 190 a 196, ó. 196. E subiu até quando? 196, 7, né? Agora a gente vai ter que subir 7. Então, até lá em cima aqui, ó. Até aqui. Aí, sobe. Tá? Fazendo isso, vai ficar aqui, ó. Dessa maneira, tá vendo? Ó, subiu 7. Aqui, ó. Aí, o próximo aqui tinha que subir 4 e depois 2, tá? Então, é assim que a gente faz esse gráfico aí, ó, que é por classe, né? Que é de um intervalo até o outro, né? A gente faz aqui dessa maneira. Pronto, aqui a gente tem. Agora eu quero que vocês abram aí ó, o livro nessa página aqui, ó, página 35. Aí quem está sem o livro pode ir acompanhando aqui. Deixa eu diminuir o zoom para dar para vocês verem. Tá, então na nossa tabelinha a gente vai começar a calcular algumas medidas que são costumados de pedir. A gente fala medida de tendência central, que é média, moda e mediana. O que significa isso? Ó, o primeiro que a gente vai ver é média. Gente, calcular média vocês já são acostumados, né? Como é que a gente calcula a média? Por exemplo, a média de nota sua. Você vai somar a primeira prova, a segunda o simulado e as notas que é tarefa, né? No caso, aula online, né? Soma as 3 notas e divide por 3, porque você somou 3 notas. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E nesse exemplo aqui, ó, ele quer saber a média de vendas que obteve. Né? Então, o que tem que fazer? Tem que somar, ó, 3.200 mais 4.300 mais 4.600 mais 3.800 mais 5.200. Você tem que somar esses 5 números e dividir por 5. Tá? Somando tudo, deu 21.100. Dividido por 5, a média, então, foi de R$ 4.220 por dia. Tá? Então, a média a gente faz isso, soma todos os números e divide pelo tanto de número que tem. Aqui, ó, outro exemplo, ó, mais embaixo. Isso eu vou dar um zoom um pouquinho. Olha lá, o exemplo. Se 4 irmãos têm 4, 7, 9 e 12 anos completos, a média de suas idades eu quero saber a média de idade deles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses 4 números e dividir por 4. 4 mais 7, mais 9, mais 12 dá 32. 32 dividido por 4 vai dar 8. Tá? Então, essa é um tipo de pergunta básica. Qual é a média? Deu 4 ou 5 números, ou 10 números. Você vai dividir pelo tanto de número que você somou. Tá? Aqui é como se fosse uma fórmula. Você soma o tanto de número pelo os números todos e divide pelo tanto de número que apareceu. Tá? Agora, pode perguntar um pouquinho diferente, ó. Às vezes ele já dá a média e tem alguma informação que não deu. Por exemplo, ó, ele já deu que tem 4 irmãos. Um tem 4, outro tem 7, outro tem 9. E não falou a idade desse aqui, ó. Mas falou que a média é 8. Aí eu quero saber qual é a idade dele, tá? Então, é estilo esse exemplo aqui de baixo, ó. Nesse exemplo de baixo, fala assim, ó, em um concurso, Camila fez 3 provas valendo 10 pontos cada. Se nas 2 primeiras ela obteve média, ela obteve notas 6 e 8. Deixa eu diminuir aqui os nomes, senão não dá para ler tudo. Aqui, ó. 6 e 8. E sua média nas 3 provas foi 6,5. Tá vendo? Ó? As 3 notas. Essa mais uma que eu não sei. A soma das 3 dá 6,5. Qual que é a nota, então, que ela tirou nessa última prova? Né? Então, nesse tipo de exemplo, eu não tenho o terceiro valor, a gente vai chamar esse terceiro valor de x, tá? Aqui a gente tinha, né, que era 12, mas se não tivesse, a gente ia colocar ele valendo x.
Tá? Então, a primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota, vai dividir por 3, aí ela já falou. A média dela foi 6,5. Então, ó, igual a 6,5. Por exemplo, ó, igual um exemplo nosso, ó. Na prova, vocês costumam já ter a nota da prova, né? Apareceu lá a nota da prova. A nota do simulado, vocês costumam ter também. Mas a terceira nota, que é nota de comportamento, tarefa, participação, essa nota às vezes você não tem ela certinha quando você tirou. Como é que faz para você descobrir ela, né? Você soma as duas, né? Aí você coloca mais X, que é a terceira nota que você não tem. Divide por 3 e vê quanto que apareceu lá no boletim. Tá? É uma maneira de descobrir. Aí como é que resolve isso aqui? Ó? Aqui primeiro você vai multiplicar cruzado. Tá? Se você quiser já somar 6 mais 8, que é 14, tá? Então fica 14 mais X, essa parte aqui. E aqui eu vou multiplicar cruzado, ó. Você pode pôr até um aqui embaixo. Então, é 3 vezes 6,5, dá 19,5. Tá? Então, aqui isso aqui é uma equação normal, ó. O que eu tenho que fazer? Letra de um lado, número do outro. Então, esse 14 tem que vir para cá, diminuindo. Né? Então, x vai ser 19,5 menos 14, que vai dar 5,5. Tá? Então, quando não der um valor aqui da média, vocês põem uma letra e depois descobre a letra, multiplica cruzado, vai descobrir aí o valor da letra, tá? Aqui é vezes 1, então continua o mesmo número, e aqui é vezes 3, vezes 6,5, 19,5. Então, portanto, ela tirou 5,5 na última prova. Aí, se você confirmar, você põe, ó, 6 mais 8 mais 5,5. Divide por 3, você vai ver que vai dar 6,5. A resposta correta. Tá? Então, assim que a gente faz a média. Agora, como que a gente faz a média numa tabelinha dessas aqui? Né? Esse aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, ó, aqui a tabela mostra o título. A tabela a seguir mostra a distribuição de frequência absoluta do salário de 20 funcionários. Ou seja, eu tenho que somar 20 números e dividir por 20. Se a gente for somar só esses aqui, fica errado, porque aqui ó, tem só 4 números. Então, fica atento o seguinte, ó. R$ 1.800 é o salário de 10 pessoas. 2.400 é o salário de 6 pessoas. 3.600 de 3, 5.200 de uma. Ou você vai fazer 1.800 mais 1.800 mais 1.800 repetindo 10 vezes, ou você multiplica por 10, tá? Porque ao todo são 20 pessoas, você tem que somar os 20 salários. Aqui, ó, é 2.400, mas é 6 pessoas. Então, é 2.400 mais 2.400 mais 2.000. Ou 2.400 vezes 6, tem que repetir 6 vezes. Então, é melhor a gente multiplicar por 6. Aqui, ó, tem 3 pessoas que ganham 3.600. Ou você faz 3.600 mais 3.600 mais 3.600, ou 3.600 vezes 3, que é mais fácil. E mais 5.200. Então, vai somar todos eles e dividir por 20, porque são 20 salários de 20 pessoas aqui, ó. Essa frequência é quantas pessoas que tem que recebe o salário. Então, nesse tipo de tabela, quando a gente for calcular a média, você vai multiplicar esses dois, tá? Então, ó, 1.800 vezes 10. Aqui embaixo vai ter, ó. Olha lá. 10 vezes 1.800, 6 vezes 2.400, 3 vezes 3.600, 1 vezes 5.200. Então, deu esse valor aqui, ó. Aí você vai pegar esse valor e dividir pelo tanto de gente que tem, que no caso aqui, ó, foi 20 funcionários. Então, dividiu por 20, pronto, você tem a média. Tá? Então, dessa maneira aí que a gente vai calcular a média desse tipo de tabela aí, ó, tá? A tabela de gráfico simples. Agora, existe uma outra tabela, né? A gente viu essa tabela aqui, né? Que é número 1 por 1, mas tem essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, é por grupo. Como é que eu vou fazer? 2 vezes 48 ou é 2 vezes 58? Né? Não tem jeito, são 2 números aqui. Como é que a gente vai fazer nesse caso aqui, ó, que tem 2 números? Quando tiver 2 números aqui, ó, né? Eu preciso escolher um só. Eu não posso escolher 48 nem 58. Eu vou ver quem é o número que está aqui no meio. Como é que a gente vai saber o número que está no meio? Você pode somar esses 2 números e dividir por 2. Aí você descobre o número que está aqui no meio. Tá? Então, aqui, ó, 48 mais 58,
soma e divide por 2. Aí você vai ter um número só, que aí você multiplica com esse. Aí volta na tabelinha de cima, que a gente acabou de fazer, que é só multiplicar e depois dividir por 20, tá? Então, aqui, ó, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer, como são dois números, é somar os dois e dividir por 2, tá? Então, somou, dividiu por 2, deu 53. Aí sim que eu vou multiplicar, ó. 53 vezes 2. Aqui, ó, qual é o número que está bem no meio? É só somar os dois e dividir por 2, ó. Deu 63. Então, 63 vezes 6. Que número que está aqui no meio? Só somar e dividir por 2. Deu 73. Então, multiplica por 8. Aqui, deu 83. Multiplica por 3. E aqui, deu 93. Multiplica por 1. Multiplicar por 1 nem precisa. Se quiser só escrever, né? 93, né? Pode. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Multiplicar, né? Aí soma para ver quanto que deu tudo. Deu 1.400. Aí você vai dividir pelo tanto de número que apareceu aqui, ó, lá na tabelinha. Se ele não tiver dado aqui, ó, no final o total, é só você somar aqui esses números, ó. 2 mais 6, mais 8, mais 3, mais 1, dá 20. Então, você vai dividir por 20, porque são 20 pessoas que pesquisou. Então, o resultado da multiplicação aí deu 1.410, dividiu por 20, deu 70,5. Então, essa é a média de peso das pessoas que foi pesquisada. Tá? Então, recapitulando, a gente calcula a média de 3 maneiras, mas tudo é igual, né? A primeira, se aparecer só os números, assim, normal, você soma e divide pelo tanto de número que apareceu. Se aparecer uma tabela nesse formato, né, que só tem um número de cá, né, a gente tem que multiplicar esses números, né, a soma da multiplicação desses números divide por 20, tá? Então, normal. E se der dessa maneira, dessa tabelinha aqui tem dois números, a gente só pode um, né? Então, é o número que está no meio. Então, você lembra de somar os dois e dividir por 2, tá? Aí vai dar um número no meio que você multiplica, tá? O número que está aqui no meio, multiplica por 6, multiplica por 8, por 3, por 1, resultado vezes 20, né? Qual que é o número do meio? É só você somar os dois e dividir por 2. Aí você descobre o número que está no meio. Né? Olha lá, multiplica, tá vendo? Multiplica todos. Deu lá 1.410, a soma dessa multiplicação. Aí divide por 20, deu 70,5. Ok? Então, sabendo disso, tarefinha de casa é só média que vai cair, tá? Vai perguntar só sobre média. Aí, igual o primeiro exemplo aqui, ó. Qual é a média? É número. Então, é só somar e dividir pelo tanto de número que tem. Ele falou 5, aqui tem 5 números, é tranquilo. Então, é de número assim, faz tranquilamente. Vamos ver do outro lado. Do outro lado, aqui, ó, ele já deu um gráfico, né? Mas aqui, ó, dá para você identificar. Ó. O primeiro aqui, ó, foi 130. O segundo, 100. O terceiro, então, você vai somar todos e divide pelo tanto que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, divide por 6. Aí você já vai saber a média aí do que foi dado, né? Aí aqui tem outra tabelinha, ó. Aí já essa tabela, lembrar que a gente tem que multiplicar, né? E dividir pelo tanto de... Aí você tem que olhar, né? O tanto de pessoas, o número de casais que tem que ler e interpretar aí, ó, para a gente somar os números aqui, ó. Soma todos para fazer a divisão. E esse último gráfico aqui, ó. Olha lá. Tem dois números. Como é que você vai pegar e multiplicar dois números por 7, né? Não pode. Então, você tem que ver o número que está no meio. Gente, esse aqui já dá para ver bem claro o número que está no meio. Qual que é o número que está entre 1 e 3? É o 2. Então, você nem precisa fazer 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Tá vendo que dá justamente 2? Então, às vezes, dá para fazer de cabeça. Aqui é o 2, aqui é o 4. Então, é 2 vezes 7, 4 vezes 9, né? Então, aqui já fica fácil da gente visualizar. Então, a tarefa de casa de vocês, página 37 e 38. Anota aí. Página 37 e
38 a tarefinha de casa de vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui quem está presente. Eu vou fazendo a chamada. Quem estiver aí presente, ou fala presente, ou dá um joinha aí nas reações, tá? Só para saber se vocês estão aí mesmo ou não. Mariana. Alice. Daniel. Presente. Mirela. Luísa. E Emanuele. Ok, todos presentes. Então, bye bye para vocês, gente. Façam aí a tarefa e até a nossa próxima aula, então.